de ser presidente, como o de falar em nome de todos os deputados, que é muito diferente, argumentou o deputado Luiz Estevam. Eu até quero discordar do deputado Luiz Estevam, que ele não está presente agora, mas tenho certeza que irá chegar dentro de poucos instantes. Eu queria deixar bem claro que eu fui ao presidente reclamar medidas contra essas colocações que estão fazendo em jornais e patrocinado, que eu agora vou falar, com assessores parlamentares dessa casa que estão implantando notícia contra deputados. Eu conversei com diversos deputados e diversos estavam chateados. Deputados, por favor. Deputados, a presidência solicita que seja garantida a palavra do deputado César Lacerda. E diversos deputados a mim vieram e disseram, estão implantando notas vergonhosas, notas que não é bom para o deputado, que não é bom para a Câmara Legislativa, no plano geral, implantadas por assessores de deputados dessa casa. Então, gente, eu conversei e, por mim, eu procurei, sei que outros deputados procuraram o deputado Geraldo Magela, reclamando do que estava acontecendo. Aprovo integralmente o que foi falado no sábado. E, se eu tivesse tido conhecimento, teria falado pessoalmente ao deputado Luiz Estevam o que estava acontecendo nessa casa, deputado. Porque na hora que a gente leva as bolachadas, em nós é que ofende. E se precisa de código de ético nessa casa, precisa, senhor presidente, de código de ética da imprensa também em falar mal de deputados que nada falaram. Usei essa tribuna e disse, senhores deputados, que muitas vezes a gente aqui não pode piscar um olho, senão eles furam o outro. E que eu estava até com medo de abrir a boca e colocarem na minha boca, senhora deputada Maninha, palavras que eu não disse. Eu nunca ataquei aqui, um minuto para terminar, eu nunca falei aqui que o senhor governador estava obrando muito. Eu disse ao deputado Daniel, que subiu aqui nesse mesmo local, dizendo, se o deputado Daniel pegou declarações e trouxe, dizendo que não tinha obras, de todos os administradores, e depois vem aqui o representante da situação, dizendo que tem obras e traz documentos que tem obras, então as obras dos senhores administradores pode ser outro tipo de obras, que não seja obras de fazer e executar. Então falaram que eu disse isso. Então é muito grave e tenho certeza que pela sensibilidade política do deputado Luiz Estevam, ele irá nos apoiar para que o nosso nome não seja degradado, seja manchado por esse sistema. E pedi até que o deputado Luiz Estevam respondesse isso aqui de público. Agora, senhor presidente, eu fico até deputado constrangido. O deputado João de Deus disse aqui que o coronel Cavalcante pode estar enrolado desse negócio dos 5 policiais que aí estavam e estão agora com ele. Eu penso o seguinte, será que o governo em seu todo também não deu anistia para depois jogar os 5 coronéis dentro disso, deputado João de Deus? O senhor já pensou sobre isso? Da anistia, porque sabia que eles iam para a justiça? Será que nós não fomos enrolados, senhor deputado? É isso que me traz a essa incógnita. Obrigado. Senhor presidente, eu fui citado, eu queria 30 segundos para defender o deputado César, para defender das acusações do deputado César Lacerda. Não, 30 segundinhos. Não, infelizmente, deputado, o deputado César Lacerda não citou Vossa Excelência de forma desrespeitosa, nem fez a Vossa Excelência atribuição a opiniões que não tenham sido externadas. Então, infelizmente, eu não posso conceder a Vossa Excelência o direito de resposta. Tudo bem, senhor presidente, eu vou acatar a Vossa Excelência. Eu só queria dizer para o deputado César Lacerda... A presidência não pode fazer isso. Solicita a Vossa Excelência, deputado, que se Vossa Excelência falar, Vossa Excelência estará usando o direito de resposta. Eu até peço que Vossa Excelência diga... Não, eu ia falar que os 5 coronéis são viúvas do Roriz, mas não vou mais falar.
Tá. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Cafu. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Depende se os outros não forem falar, aí pode ser. Meu nobre amigo, deputado César Lacerda, demais deputados presentes hoje à sessão ordinária da nossa Câmara Legislativa, minha nobilíssima amiga Maninha. Eu estou ouvindo aqui muitos protestos dos deputados, eu quero dizer, amigos deputados, Marco Lima, Miqueias, José Edmar, Tadeu Filipelli, Jorge Cauí, Odilon Aires, Geraldo Magela, todos os deputados presentes nesta casa, e João de Deus. Eu gostaria de dizer, de esclarecer direitinho o porquê do meu posicionamento acerca da questão do informativo da Câmara Legislativa. Eu entendo que é muito oportuno que a Câmara Legislativa divulgue seus atos, divulgue suas atividades, a fim de que a cidade possa ver corrigida uma desinformação que hoje habita a mente dos brasilienses. A informação de que na Câmara Legislativa se trabalha pouco, que os deputados não olham os interesses da comunidade. Eu digo a você o seguinte, você sabe que eu trabalho há 27 anos. E eu quero te dizer que na minha vida nunca trabalhei tanto, porque realmente o trabalho parlamentar exige de nós dedicação integral, 7 dias por semana, muitas vezes até com sacrifício da nossa convivência familiar. E não digo que isso seja um sacrifício o exercício do mandato parlamentar, é uma honra e um orgulho, porque todo o tempo que a gente puder investir para trabalhar pela comunidade é sempre muito gratificante. O que torna um trabalho penoso não é o tempo que a gente dedica a ele, é a recompensa pessoal, moral, intelectual que a gente tira dele. E a recompensa do trabalho político é tão grande que eu tenho certeza que todos nós preferíamos não dormir e permanecer acordados fazendo política e servindo a nossa comunidade. A minha queixa em relação ao informativo não vem de hoje, deputado César Lacerda. E eu volto aqui, são 2 reclamações feitas à presidência desta casa. Feitas de maneira pública, feitas através de um documento escrito, porque é assim que eu norteio as atitudes que eu tomo dentro da política. A primeira delas se refere ao informativo, publicado na semana passada, em que, por exemplo, a agenda do presidente é divulgada. Por que não compromissos da agenda de outros deputados? Em que é divulgado, por exemplo, um encontro da bancada governista com os diretores do Hospital Sara Kubitschek, mas não é divulgado o encontro que todos nós tivemos com os mesmos diretores do mesmo hospital na mesma semana. Isso, no meu entendimento, e eu não faço nenhuma acusação à presidência. Até porque não sei até que ponto a presidência, pessoalmente, a figura do presidente, pessoalmente, está envolvida na elaboração do informativo. Eu apenas quero que a presidência chame o setor de divulgação da Câmara Legislativa à responsabilidade, porque, como foi dito uma vez numa reunião no gabinete da presidência no início do nosso mandato parlamentar, a assessoria de imprensa não é da presidência da Câmara. Ela está subordinada formalmente a presidência da Câmara, mas o trabalho dela tem que servir para divulgar de maneira uniforme os trabalhos de todos os deputados distritais. Essa foi a primeira reclamação e está aqui o documento. A segunda reclamação se refere à questão do editorial. E eu não quero aqui entrar no mérito, nem sequer de dizer se o editorial é pertinente ou não. De minha parte, eu discordo dele. Eu acho que há críticas a serem feitas ao desempenho da imprensa, como há críticas a serem feitas ao desempenho de qualquer segmento da nossa sociedade. Agora, se fosse assim, teria que ser feito a outros órgãos de imprensa também, e não particularmente ao Jornal de Brasília, que justiça seja feita. É dos periódicos que mais espaço dão à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Se há queixas pessoais, e eu muitas vezes já me dirigi a órgãos de imprensa, todo mundo sabe disso, reclamando pessoalmente de algum tratamento que foi dado à minha pessoa, que eu, na minha análise, no meu alvedrio, julguei injusto. Agora, traduzir no informativo da Câmara Legislativa uma opinião
que não foi submetida à deliberação da maioria dos deputados distritais, eu não acho correto, deputado César Lacerda. E é por isso que ontem mesmo foi lida aqui, durante a nossa sessão plenária, a nossa sessão extraordinária, a nova reclamação que fiz em relação ao que está sendo feito com o informativo da nossa Câmara. Todos nós temos o direito de ter opiniões. Aliás, é por ter opiniões que nós chegamos aqui. Pelo fato da comunidade ter visto nas nossas opiniões e nos nossos posicionamentos, identidade com aquilo que a comunidade pensa. O que eu não tenho direito, nem Vossa Excelência, nem qualquer dos deputados da Casa, é passar uma opinião pessoal, ou de um, de dois ou de três deputados, e sem submetê-la à deliberação do colegiado, pretender passar à sociedade que aquilo reflete a opinião da Câmara Legislativa. Isso não é verdadeiro, e daí o meu reparo. E é por isso, senhor deputado, que eu vou apresentar aqui um projeto que vai corrigir essa distorção e que eu tenho certeza que vai agradar muito a todos os deputados distritais desta Casa. Muito obrigado. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra à deputada Maninha. É porque eu... Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria aqui de iniciar o meu discurso falando de algumas realizações feitas pelo governo nesses últimos dias. A primeira e a mais importante foi ontem o início da duplicação em trecho de duas rodovias, a rodovia BR-060 e a rodovia BR-070. A rodovia BR-060 tem um total de acidentes de 7 acidentes diários, sendo mortos durante o mês 4 e feridos 17, e nenhum atropelamento. Na BR-070, nós tivemos um total de 80 acidentes durante o mês, sendo mortos 18 e feridos 117. E ontem o governo fez o lançamento da duplicação de ambas as rodovias, um momento muito importante para as populações que utilizam as duas rodovias. Gostaria também de falar aqui da remoção das famílias da cidade estrutural. O governador Cristóvão Buarque está cumprindo mais um compromisso de campanha com o início da remoção da população carente no Distrito Federal. O GDF vai dar passagem de ônibus para os que queiram retornar às terras de origem, vai fazer a remoção na primeira fase dessas famílias e quem fica entra na lista daqueles que aguardam lotes em outras áreas do Distrito Federal. Gostaria de falar também do lançamento da campanha da Semana Nacional de Trânsito. Hoje, como forma de contribuir para reduzir os altos índices de acidentes de trânsito, estou apresentando a esta Casa um projeto de lei sobre o aproveitamento das passarelas subterrâneas no Eixão. Existem no Eixão 16 passarelas, sendo 8 em cada asa, asa sul e asa norte, sendo que as da asa norte estão fechadas e da asa sul a maioria não tem policiamento e limpeza regular, um problema que já vem de muito tempo. E gostaria também aqui de registrar a minha solidariedade ao companheiro João de Deus e ao companheiro Marco Lima e dizer a ambos que nem no tempo da ditadura se viveu um momento de tamanha repressão. A anistia é um legítimo direito de qualquer cidadão brasileiro, seja ele civil ou militar. Portanto, companheiros, contem comigo para assinar a moção que vai ser apresentada e para estar junto na luta pela permanência da anistia. E eu tenho certeza que o governo democrático popular terá pulso e competência para exonerar esses coronéis que, na verdade, não estão aqui fazendo a defesa do policial, mas a sua própria defesa no interesse de resguardar aquilo que lhes interessa. E gostaria também de demonstrar a minha solidariedade à presidência dessa Câmara com relação ao pronunciamento do deputado Luiz Estevão. Acho que esta presidência, em todos os informativos que vem tornando público nos diversos jornais, tem demonstrado uma posição ética e política isenta de qualquer discussão.
Acho que, na verdade, a presidência, ao colocar esse editorial, na verdade, está falando, sim, em nome de todos os deputados, porque eu tenho certeza que a questão da ética, ela não atinge apenas uma profissão, ela atinge a todos. Eu, como médica, tenho um código de ética e sei que as demais profissões também o têm. E é necessário que se faça aqui uma relação ética entre aquilo que os deputados fazem nessa Câmara e aquilo que é demonstrado pela imprensa. Eu, pessoalmente, a partir, inclusive, de demonstrativos dessa própria casa, tenho o acesso a pesquisas que demonstram que determinado jornal publicam matérias negativas sempre contra alguns deputados. Então, é necessário que se cobre da imprensa aquilo que a imprensa cobra de nós, a ética. A ética existe em qualquer profissão. A ética é uma ética de duas vias. É a ética do nosso comportamento, mas também a ética daquilo que é publicado. E gostaria de dizer, deputado Luiz Estevão, que nós devemos fazer uma discussão com a presidência sobre o informativo. Acho que em alguns pontos a sua falação procede. E gostaria de fazer essa discussão, mas fazer uma discussão de forma franca, de forma democrática, onde a presidência pudesse expor o seu ponto de vista. Exato. Então, estou aqui demonstrando a minha solidariedade ao presidente dessa casa e dizendo da minha plena concordância com o editorial que foi publicado. Era isso, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores da imprensa, senhor presidente, tomo a palavra hoje para discorrer sobre a visita do senhor governador nessa casa, quando da entrega do orçamento participativo. Tivemos, nessa ocasião, a presença de altas autoridades do Distrito Federal e, principalmente, representantes da comunidade que participaram do processo de elaboração da proposta orçamentária, procedimento que apropriadamente se chamou de orçamento participativo. Gostaria que minhas primeiras palavras fossem para elogiar a intenção do governo em adotar o processo participativo. Gostaria também de tomar conhecimento dos nomes das pessoas e quais as ocupações dessas pessoas como os delegados e coordenadores do orçamento participativo. Um deles, de Taguatinga, tenho informação que esse delegado é um homem que foi expulso da Polícia Militar por assalto à mão armada. Faço, portanto, dessa tribuna pedido ao senhor representante do Poder Executivo que nos apresente uma relação correspondente a esses delegados do orçamento participativo. Senhor deputado, 1 minuto. A presidência solicita, inclusive aos senhores assessores, que contribuam para a manutenção da ordem na sessão, para que o deputado José Edmar possa concluir o que está nos trazendo com tranquilidade. Restituo a palavra ao deputado José Edmar. Obrigado, senhor deputado. Creio que outros deputados também gostariam de conhecer os representantes de outras cidades, até para que se possibilite o diálogo, o intercâmbio de ideias, a que o senhor governador se referiu como casamento, como encontro da legitimidade com a legalidade. A esse respeito, aliás, é imperioso que se faça não uma correção, mas uma reparação. O casamento ou encontro ao que o governador se referiu não é entre a legalidade e a legitimidade, mas sim a legitimidade e a legitimidade. Querer dizer que nós, deputados, não somos legítimos representantes do povo é uma irresponsabilidade, o desconhecimento. Vamos dizer que seja desconhecimento ou inabilidade. Gostaria de esclarecer, com a permissão dos nobres pares,
do senhor presidente, que aos parlamentares cabe, principalmente pela Carta Magna de 88, aprovar o orçamento anual e, se assim o desejarem, visando o seu aperfeiçoamento, apresentarem as emendas que julgarem necessárias. Esses preceitos e direitos de emendar a proposta orçamentária e de aprovar a lei correspondente são inerentes ao aspecto da legalidade. Os parlamentares têm ainda outra característica derivada, agora não da lei, mas do seu mandato. Os deputados dessa casa foram eleitos pelo povo, nas eleições proporcionais. Representam, portanto, o povo e tudo o que fazem no exercício de seus mandatos, o fazem em nome do povo e para o povo. Não há, portanto, no nosso entender, com a devida vênia, legitimidade maior do que esta. O orçamento participativo, queremos deixar claro, é inquestionável. É muito bem recebido nessa casa, como também serão aqueles representantes da comunidade que participaram da sua elaboração. Elogiamos esse processo e gostaríamos de saber quem são esses representantes, até para que possamos avaliar. Senhores deputados, o processo orçamentário não se esgota na sua elaboração pelo Executivo e na sua aprovação pelo Legislativo. Seguir-se-ão a essas etapas outras na mesma importância. Sugerimos, portanto, que o governo crie a fiscalização orçamentária, podendo ser, inclusive, nos mesmos moldes que fez o orçamento participativo. Gostaria, então, de propor essa fiscalização participativa, ou seja, a comunidade que elaborou o orçamento nos auxiliando na fiscalização de sua execução. Para isso é preciso que os representantes da comunidade e a própria população de cada cidade tomem conhecimento das obras e das demais ações que estão programadas no orçamento, para que nos informem sobre distorções e irregularidades em sua execução. Concluindo, senhor, a fiscalização participativa é tão necessária quanto o orçamento participativo. São processos de conscientização comunitária que, com o tempo, se aperfeiçoam e se consolidarão. Parabéns ao orçamento participativo e boas-vindas a essa fiscalização participativa que pedimos. Senhor presidente, ainda se me concede apenas meio minuto, simplesmente porque chega às minhas mãos um folheto da cidade estrutural, e eu quero aqui deixar claro o seguinte: a coisa que mais tenho ojeriza, mais tenho raiva, mais apresento aqui meu protesto é com a coisa que se chama mentira. Um homem mentir é vergonhoso. Um parlamentar mentir é muito mais vergonhoso. Agora, quando o governo faz um folheto e mente à população com dinheiro público, aí eu não tenho o que falar. Eu vou fazer um requerimento perguntando qual é a dotação orçamentária que se fez esse folheto, quanto se gastou, quantos mil folhetos fizeram e onde estão sendo distribuídos, por quem está distribuindo. Porque vou responsabilizar criminalmente por essa mentira que colocam no jornal, quando falam que aquele projeto apresentado nessa casa durante 4 anos e votado aqui nessa casa por todos os deputados, e na legislatura passada, tendo um apoio maciço do PT, iria contaminar a água que bebemos. É uma mentira inaceitável para que o governo coloque para justificar a remoção da família da estrutural. Eu não posso aceitar. Se quer remover por outros motivos, porque ali está determinado pelos empresários, que o façam. Que o faça, que tire os pobres e coloque os ricos. Que aceite as invasões de ricos. Mas que minta, não. Mentir é feio demais, até para um pé de chinelo, quanto mais para o governo. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipene. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, ocupo essa tribuna hoje por um motivo especial. É sobre a questão que vem ocorrendo em Santa Maria. Este governo, o governo Cristóvão, que hoje se encontra no Buriti, violentando compromissos de campanha, tentou denegrir a imagem do governo anterior ao cunhar a expressão cheque-lotes. Em verdadeiro
diz respeito não ao governo anterior, mas em desrespeito a 12 mil famílias que se encontravam nesta situação. Agora começamos a descobrir o motivo. E tudo se encaixa. Há 30 dias atrás, aproximadamente, denunciei nessa tribuna uma armação política feita pelo governo, utilizando a nova CAP, em conluio com a administração de Santa Maria, sobre a demissão de determinados funcionários, escolhidos previamente, que não se encaixavam na política do PT, para simplesmente serem demitidos, porque não estavam se prestando aos serviços sujos que o PT queria fazer ali. Hoje temos a confirmação. Agora, temos a confirmação formalizada. Temos a documentação que dá base à denúncia que eu estou fazendo. O que ocorreu ali? Foi montado um esquema de distribuição de áreas públicas, regido exclusivamente por vontade política, buscando exclusivamente vantagens pessoais e um projeto, quiçá, para 98. Temos aqui documentação, e já foi entregue à imprensa, já foi publicada em jornal, documentação, senhores deputados, elaborada pelo próprio governo, assinada por fiscais deste governo PT, assinada por diretores desse governo PT, atestando a ilegalidade dos atos praticados naquela administração. Aí eu entendo a expressão farra dos lotes. Por quê? Na verdade, o que o governo faz hoje é a verdadeira farra dos lotes. Esta sim é a farra dos lotes. Não poderia nem ser vislumbrado por qualquer simples mortal ou pelas humildes famílias que hoje aguardam pacientemente o seu lote e que são destratadas por funcionários públicos hoje, quando se apresentam com aquele documento que o governo denomina cheque-lotes. Vou ler aqui 2 ou 3 documentos que ilustram claramente esse fato. Um desses documentos é simplesmente o relatório de fiscalização de um dos funcionários da administração de Santa Maria. Ele diz o seguinte: senhor diretor, em nossas ações fiscalizadoras de rotina, empreendidas na QR-203, constatamos um início de invasão dos lotes do conjunto A, lotes em disponibilidade da X, em construções de barracos em Madeirite. Ao abordarmos alguns invasores, os mesmos apresentaram a esta fiscalização uma autorização assinada pelo senhor administrador para que os mesmos ocupassem os referidos lotes. Pois bem, o administrador de Santa Maria assina autorizações para famílias, sem se enquadrarem nos critérios do programa de assentamento, ocuparem lotes do programa de assentamento. No dia seguinte, continua o documento, no dia seguinte, constatamos outros invasores e quando solicitamos a apresentação de alguma autorização para permanecerem no local, os mesmos alegaram que as autorizações dadas no dia anterior foram todas recolhidas pela administração regional de Santa Maria e que verbalmente estavam todos autorizados a permanecer no local. Dentro desse grupo de pessoas encontra-se o senhor José Murilo de Queiroz, que é um fiscal rodoviário, justamente, que tem um relacionamento estreito com o diretor de concessões de Santa Maria, amigos íntimos, e que isto foi uma ação entre amigos. Tem aqui, capeando, um documento do diretor de fiscalização ao administrador de Santa Maria, datado de 28 de agosto, dando conhecimento desses fatos. Pois bem, o tratamento que o governo deu a esta denúncia: demitiu
o Deputado, diretor de conclua, fiscalização. por favor. Um minuto, senhor presidente, estou concluindo. Tratamento que foi dado, demitiu esse diretor de fiscalização. Pois bem, aqui temos o despacho de próprio punho do Dr. Bassul, presidente da Terracap, dizendo o seguinte sobre este caso. Para xerocopiar e remeter a SUCAR, alertando para a gravidade dos fatos, inclusive quanto aos aspectos de ilegalidade Conclua, à luz das leis 6766 e 8666, crime contra a administração. É este, senhores deputados, o clima que se instala na administração de Santa Maria. Os dados são impressionantes. São 300 mil metros, repito, 300 mil metros quadrados de área pública, equivalente a 2.200 lotes habitacionais, distribuídos de forma ilegal, de forma irregular, com conhecimento dos fatos, meramente buscando objetivos políticos. Fato este condenado por próprios órgãos competentes desse mesmo governo, claramente, com a citação, inclusive, do crime contra a administração. É esta a verdadeira farra dos lotes. É este o governo que desrespeita 12 mil famílias e diz, retirar o som de Vossa Excelência. e diz sobre o cheque dos lotes. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, tramita nesta casa hoje projeto de lei da nossa autoria que dispõe sobre normas para afastamento de servidores ao exterior. O Distrito Federal carece de uma legislação para disciplinar viagens ao exterior. No seu parágrafo 1º do artigo 1º, de seu regresso, o servidor terá de apresentar minucioso relatório da missão empreendida. Isso é prática no governo federal, quando você faz uma viagem, chegar, fazer uma prestação de contas minuciosa do hotel que você hospedou, do seu trajetório da sua viagem e das atribuições que foram empreendidas que você cumpriu, e não um relatório político sucinto da questão conjuntural. Para isso, nós estamos fazendo agora uma lei nesta Câmara para votar, para que seja aplicada no Distrito Federal, dentro das normas vigentes, dentro da legislação em vigor que se faz no governo federal. Mas precisa também, senhor presidente, ter norma aqui para as comissões. Eu tenho um projeto, e acredito que tem alguns pares por aqui, que tem projeto em comissões. Eu tenho um projeto meu, que um deputado governista pediu vista do meu projeto, que é do Habits. Foi concedida a vista por Vossa Excelência, no primeiro semestre. Retornou à Comissão de Justiça, na presidência do deputado Luiz Estevo. Ele convocou uma sessão extraordinária e votou num tempo hábil o meu projeto. E este projeto está na Comissão de Serviços Sociais com o deputado Jorge Cauí. E o deputado Jorge Cauí, por essa simplicidade, este coração bom, este homem bom, tem sido tido aqui, tem tido um tratamento naquela comissão desrespeitoso. E não desrespeita simplesmente o deputado Jorge Cauí, desrespeita esta casa, desrespeita o regimento interno, desrespeita a lei orgânica, desrespeita a sociedade. O meu projeto, a sociedade me liga no gabinete, a sociedade me procura nas ruas
em praças públicas, pelo projeto, deputado, da sua campanha, o Habits. E agora nós estamos vendo aí um governo que não tem sequer uma proposta de moradia e o governo federal apresenta um financiamento pela Caixa Econômica para casas populares. Com certeza, ninguém vai adquirir uma casa em Brasília, porque a burocracia do GDF não permite. Você não tem direito ao Habits. Se você não tem o Habits, você não terá direito ao seu financiamento. E eu vou denunciar agora os deputados do governo que vivem aí de braços dados com o governo, ombro a ombro na rua, mentindo também junto com o governador e deixando de cumprir a sua atividade parlamentar dentro dessa casa. É a terceira, quarta vez que eu cobro do deputado Jorge Cauí o meu projeto em votação. Não dá quórum. Precisamos punir esses parlamentares. Precisamos dizer, precisamos criar uma lei aqui, uma lei complementar para punir deputado que não quer trabalhar. Eu vejo agora, senhor presidente, Código de ética. Pode ser o Código de Ética, mas eu vejo agora, na pauta que Vossa Excelência coloca do dia, uma sessão extraordinária. Eu não fui consultado sobre a sessão extraordinária. E eu acho até que os deputados governistas também não, que aqui não estão. Ou acham que nós somos o quê nesta casa? Para ficar votando projeto de governo, dando quórum em sessão extraordinária e deputados saindo por aí pelas ruas, passeando, desfilando, deputado de governo. E quando chega na hora da sessão extraordinária, liga de gabinete em gabinete para os deputados de oposição, para dar quórum, para votar. Votar o quê? O que está em pauta hoje? É prioridade? Só para concluir, acredito que não, porque é transferência de recurso suplementar para a verba de suplementação para a publicidade. Acredito eu que isto não é meta de governo como prioridade. Portanto, senhor presidente, quero repudiar a falta de compromisso de deputados desta casa com relação ao plenário e com relação à sessão, às comissões. O meu projeto não foi aprovado ainda, graças ao descaso dos deputados do governo. Muito obrigado. Tendo concluído o comunicado de parlamentares, solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão. Solicito que o deputado Edmar Pirineus secretarie os trabalhos da sessão. Faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Miqueias. Eu gostaria de fazer um registro nessa casa, e provavelmente a Vossa Excelência já tem conhecimento, da atividade que acontece hoje na Assembleia, na Câmara Federal, sobre a questão do povo do Timor-Leste. Eu gostaria de solicitar que fosse anexado aos anais da Câmara, e é uma comunidade que vem sofrendo uma devassa sangrenta, onde milhares de pessoas nos últimos anos têm sido mortas por seus invasores, aí em busca daquilo que eles consideram precioso, que é a questão do petróleo, e esse povo tem sido massacrado. Não sei qual o andamento que Vossa Excelência havia dado à solicitação da Câmara, de pessoas da Câmara, no sentido da comissão. E gostaria apenas que o senhor verificasse se essa comissão iria ou não para essa atividade. A presidência vai analisar. Solicita a Vossa Excelência que passe ao setor de ato e súmula para que conste dos anais desta casa, autorizando. Solicito ao senhor deputado que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1, discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei número 765 de 1993, que dispõe sobre a preservação da atividade dos fotógrafos que trabalhem com as máquinas caixote tipo foto-jardim, denominados lambe-lambe, na estação rodoviária do Plano Piloto. Autor, deputado Peniel Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o projeto em segundo turno. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim.
Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Miqueias Paz. Sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Opa, perdão. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Manel de Andrade, sim. Deputado Marcos Lima, sim. Não, meu. Não, você não deixou nada assim. O projeto de lei 765/93 foi aprovado em segundo turno, tendo recebido 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Senhor presidente, com a palavra, deputado Rainha. Senhor presidente, gostaria de solicitar a Vossa Excelência a inversão da pauta para que nós possamos apreciar agora o item número 11. Item 11. Por que? Para votar a sua moção? Essa 839 já foi votada ontem, não foi não? Telefone que ele está. A presidência acolhe e fará como votação o próximo item. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Filipe. Senhor presidente, gostaria que fosse incluída na ordem do dia de hoje o requerimento de minha autoria, lido ontem pela mesa, convocando o administrador de Santa Maria para prestar esclarecimentos nessa casa sobre o ocorrido com a farra dos lotes. A presidência vai analisar e decidirá em seguida. Obrigado. Senhores deputados, esta presidência quer fazer uma comunicação de acordo com o regimento interno. A presidência gostaria que todos os deputados pudessem atentar à comunicação da presidência, que é a respeito da reclamação do excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, sobre a publicação da Câmara Legislativa. Duas informações importantes. A primeira é que a Câmara Legislativa tem trabalhado neste ano com escassez de recursos para a área de publicidade, o que tem, inclusive,
trazido dificuldades para a manutenção da área de publicidade da Câmara, tanto que iniciamos um processo de divulgação que teve que ser interrompido por falta de recursos. Segundo, o artigo 15 do Regimento Interno, no seu parágrafo 1º, estabelece que compete ainda ao presidente da Câmara Legislativa, no inciso 6, zelar pelo prestígio e decoro da Câmara Legislativa, bem como pela liberdade e dignidade de seus membros, assegurando a estes o devido respeito às suas imunidades e demais prerrogativas. A Câmara, eu como presidente, determinei a publicação do último informe que fala sobre a questão da ética, porque, de fato, alguns parlamentares desta casa têm sido sistematicamente atacados e o último episódio foi em função de uma nota publicada no Plano Geral contra os deputados César Lacerda e Peniel Pacheco, particularmente esses dois, mas não só esses dois, e a presidência entende já há algum tempo, e eu gostaria até de relatar alguns episódios aqui, que não só do Plano Geral. Alguns jornais, recentemente, publicou-se na imprensa, exatamente na semana em que nós analisamos o veto da cidade estrutural, publicou-se num jornal da cidade que esta casa passou a semana fazendo piadas e falando palavrões. E assim por diante. Tem sido sistemático o ataque a esta casa, tem sido sistemático o ataque a alguns parlamentares e que, de fato, nós temos a preocupação de zelar pela integridade, pelo respeito a esta casa. É evidente que nós tínhamos que publicar algo chamando respeito à ética, porque nós entendemos que os deputados devem respeitar a ética, sim, e devem respeitar a imprensa, devem respeitar os profissionais da imprensa. Mas o respeito não é uma via de mão única. A publicação da verdade, se ela nos doer, é um direito da liberdade de imprensa, que sempre foi defendida nesta casa. Agora, o uso da imprensa para atacar com fins políticos a parlamentares, esta presidência não pode admitir. Esta presidência não pode concordar. Eu faço, de fato, uma autocrítica com relação a uma reclamação do deputado Luiz Estevão, e já passei ao setor de comunicação social da casa, que eu acho que nem a minha agenda deva ser publicada. Nem a minha, como presidente da casa, mesmo sendo representante institucional da casa, deva ser publicada. Isso já pedi, inclusive, que não se fizesse. Há uma posição diferente, até por entender que há compromissos do parlamentar e há compromissos que são institucionais. Neste caso, por exemplo, se nós recebemos uma delegação internacional, eu acho que pode até ser, mas eu já determinei, inclusive, a não divulgação nem da minha agenda e muito menos de parlamentares. Mas o próprio deputado Luiz Estevão teve uma atividade do seu gabinete parlamentar, institucional, que foi divulgada, assim como outros tiveram e terão. Agora, esta presidência não só assume inteira responsabilidade pelo que foi publicado, como entende que isso é que deveria ter sido feito, em defesa desta casa, em defesa dos parlamentares. Eu até queria dizer que parlamentares têm me procurado e dito, olha, nós não temos recursos para publicar matérias nos jornais. Nós não temos recursos para publicar, então a Câmara tem que nos defender. Nós não vamos ficar defendendo um ou outro parlamentar, não vamos ficar pedindo
a imprensa que não divulgue matéria A ou B ou C. Nós queremos, inclusive, abrir esta casa para que a imprensa possa ver tudo o que acontece aqui dentro. Agora, esta presidência, e acredito que não é só a presidência, acho que devia ser uma postura de todos os deputados desta casa. Não queremos absolutamente nada escondido. Não queremos que se impeça de divulgar a verdade. Agora, não podemos admitir que se jogue contra qualquer parlamentar algo que não seja verdadeiro. Em defesa, não do corporativismo, mas da dignidade do poder legislativo. Eu entendo que a imprensa merece de nós todo o respeito. Os profissionais da imprensa merecem de nós todo o respeito. E terão. Mas nós temos que ter um diálogo com a imprensa com muita altivez, com independência e com dignidade. Nós não haveremos de estabelecer uma relação de reféns da imprensa, porque eles têm aversão. Nós queremos que a versão seja a expressão do fato, independente de gostar A ou B ou C. Aquilo que tiver que ser publicado contra mim e que seja verdadeiro, que seja. Agora, que não seja inventado contra nenhum parlamentar da casa algo que não seja verdadeiro. Isso não é por uma defesa individual, mas por uma defesa do poder legislativo do Distrito Federal. Viva a liberdade de imprensa, mas viva a dignidade dos mandatos e das pessoas que estão nesta casa. Este é o meu entendimento. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Vossa Excelência tem toda a razão. Eu acho que o jornalismo tem que ser livre. E as pessoas que nos acompanham, inclusive a Rosana Tonetta ali, que é a rainha da jornalista, está sempre bonita ali, né? A Márcia também, que é igual a minha bichinha, pequenininha. Então, eu acho que o jornalista tem todo o dever de escrever. Inclusive, também tem que ter o direito de dar o contraditório. Foi isso que eu não tive lá na rádio CBN. Eu acho que qualquer jornalista que achar que o deputado João de Deus, ou outro deputado, é corrupto, desonesto, bandido, tem que escrever. Agora, tem que dar o direito de defesa também do deputado. Aí é que vem a ética do jornalismo e dos deputados que eles tanto cobram. Agora, senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência que possa colocar na pauta de hoje a moção de minha autoria, do deputado Marco Lima e da deputada Maninha, sugerindo o afastamento do comandante-geral da Polícia Militar por ter traído o governador do Distrito Federal, e nós todos sabemos que o cargo de comandante-geral é um cargo de confiança, e por isso o comandante-geral autorizou o chefe do seu gabinete a dar essa punhalada nas costas do professor Cristóvão. Então eu solicito de Vossa Excelência para que a gente possa votar, e aí o deputado Manelzinho vai poder se manifestar, se vai votar sim ou não, se ele vai ficar do lado dos coronéis ou ficar do lado da verdade. Então, senhor presidente, mais uma vez eu quero também solicitar de Vossa Excelência que coloque em pauta amanhã o decreto legislativo que susta a portaria do comandante-geral, essa portaria autoritária que proíbe todos os deputados a entrarem ou adentrarem nas unidades policiais do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência acata a solicitação de inclusão da moção e incluirá na ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Peniel. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a explanação de Vossa Excelência quanto ao zelo pela conduta dos parlamentares e também gostaria de enaltecer o papel da imprensa neste país livre. Nós sabemos que nos períodos anteriores à liberdade democrática que se instalou no nosso país, a imprensa era manipulada no sentido de se vetar a inclusão de determinadas matérias por haver uma total censura e limitação da liberdade de imprensa no nosso país. Hoje não. Felizmente, nós estamos num país em que há uma liberdade plena e
os jornais, os jornalistas, as emissoras de rádio e televisão têm tido total liberdade de manifestarem opiniões e, enfim. Só que, infelizmente, senhor presidente, existe ainda um tipo de cerceamento, não de impedir que a imprensa faça divulgação, mas existem certas pessoas que, por alguma razão, utilizam-se de expedientes não muito salutares para tentar ficar plantando notinhas nos jornais. Eu tenho, por exemplo, uma assessora de imprensa que trabalha comigo, que realiza um trabalho competente, e dos princípios do nosso trabalho é o seguinte: de forma alguma qualquer deputado deve ser alvo. Se eu estiver atrapalhando os deputados aqui, eu posso esperar um pouquinho para ver se... Deputado João de Deus, queria pedir a Vossa Excelência, o deputado Peniel aguardou Vossa Excelência se pronunciar de forma respeitosa. Gostaria de pedir a todos que pudessem aguardar o pronunciamento do deputado Peniel Pacheco. Então, senhor presidente, eu acredito que os assessores de imprensa têm um papel, é trabalhar para dar divulgação das atividades desenvolvidas pelo deputado que ele representa, ou que a assessora representa. Agora, lamentavelmente, tem acontecido nesta casa de assessores de imprensa que, usando de expedientes escusos, têm procurado plantar notinhas contra outros parlamentares. Isso é vergonhoso, é deplorável, e eu acredito que se existir algum jornalista, alguém, seja da direção do jornal, seja alguém em algum outro lugar que se permita esse tipo de comportamento, de aceitar notinhas plantadas, essa pessoa está cometendo um pecado pior do que o pecado cometido pela ditadura militar, que impedia a divulgação daquilo que não interessava. Por quê? Porque está produzindo uma desinformação, está utilizando um profissional ou está utilizando alguém de dentro do jornal para plantar notinhas contra outros deputados distritais. Eu acho isso vergonhoso, deplorável, e que se alguém estiver agindo desta forma, essa pessoa merece o nosso repúdio e não deve ser tratada apenas como alguém que presta um desserviço à liberdade de imprensa no nosso país, mas como alguém que está prestando um desserviço à imagem da Câmara Legislativa. Então eu faço meu registro e parabenizo Vossa Excelência, como presidente desta Casa, pela postura equilibrada, mas firme, no momento de defender a imagem desta Casa, evitando que esse tipo de comportamento mesquinho, esse tipo de comportamento que eu considero deplorável, se manifeste nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Luiz Estevam. Eu quero dizer que todos os reparos feitos ao editorial contido no informativo da Câmara Legislativa se prendem a dois fatos. Em primeiro lugar, de não ter sido submetido previamente, pelo menos em seu teor, à aprovação nem sequer do Colégio de Líderes, nem dos parlamentares. Em segundo lugar, porque é um tratamento, na minha opinião, preconceituoso contra o Jornal de Brasília. Se há reparos, como foi dito aqui, nas suas palavras, a outros órgãos de imprensa, era justo que, ao defender a Câmara Legislativa e os parlamentares, outros órgãos de imprensa tivessem sido citados. E, a propósito, quero dizer o seguinte: para evitar esse tipo de coisa, estou apresentando, tendo tomado conhecimento de que o orçamento da Câmara Legislativa, proposto pela presidência, prevê uma verba de publicidade para o ano que vem de R$ 2.600.000, eu estou propondo que essa verba de propaganda não seja alocada no gabinete da presidência da Câmara Legislativa, e sim distribuída proporcionalmente nos gabinetes dos senhores parlamentares, a fim de que cada parlamentar possa, exercendo o direito de se defender ou de expor suas opiniões, faça uso desses recursos que ficarão lotados em cada gabinete, podendo, portanto, a partir dessa verba, que vai ser superior, pela sua proposta, a R$ 100.000 por ano para cada gabinete, possa ter um próprio informativo, possa ter publicações, possa, quem sabe, fazer até um programa informativo de rádio ou, quem sabe, um programa informativo de televisão. Já que o objetivo é democratizar o espaço que os parlamentares terão nos órgãos de imprensa, nada mais justo do que colocar esse espaço à disposição e ao discernimento de cada gabinete, para que cada deputado emita suas opiniões, propague, né, suas ideias e seus conceitos e se defenda de eventuais injustiças. Muito obrigado.
A presidência, naturalmente, vai analisar essa questão, mas eu quero dizer a Vossa Excelência que a presidência não acredita definitivamente que a imprensa dê ou deixe de dar qualquer notícia favorável ou desfavorável em função da verba de publicidade. A presidência entende que a verba de publicidade deve servir não para promover parlamentares, mas para promover a Câmara Legislativa. E tem fiel entendimento de que nenhum órgão de imprensa deixe de dar ou dê matéria contra ou a favor de qualquer parlamentar, porque receba dele ou de qualquer outra fonte verbas de publicidade. De qualquer forma, esse debate virá a plenário e nós teremos a oportunidade de fazê-lo. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Eu quero me associar Manuel. também a Vossa Excelência e dizer que nós precisamos profundamente analisar o papel justamente da imprensa e, basicamente, aqui nesta casa, no que diz respeito à publicidade. Tem sido um dilema para muitas pessoas, por que não dizer para a nação. Muitas vezes, as acusações, as assertivas prejudiciais, a própria honra objetiva do cidadão, e nos preocupa muito. E o político é o alvo mais fácil de alcançar. Mas, aproveitando o momento para parabenizar Vossa Excelência, eu quero retrucar o deputado. Vossa Excelência permitiu que ele falasse da moção dos coronéis, e eu quero dizer aqui que eu não estou contra nem a favor dos coronéis, quanto à ação movida no tribunal para caçar uma decisão governamental. Eu disse para o João de Deus, infelizmente, ele tem um governo frouxo, mole, incapaz, incompetente. Por isso que isso acontece. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Essa moção vai entrar. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Xavier. Eu gostaria que fosse incluído na ordem do dia, para ser votada ainda hoje, uma moção que foi dada entrada, que reivindica 2 viaturas à Companhia de Polícia Militar Independente de Samambaia. A presidência acolhe e colocará Obrigado. na pauta. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipe. Havia solicitado momentos atrás a inclusão de um requerimento de minha autoria sobre a convocação do administrador de Santa Maria. A presidência ainda não tem decisão, mas vai apresentar a Vossa Excelência a decisão oportunamente. Agradeço. Oportuna e tempestivamente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções que eu aceitei a inclusão e o item das moções para votação. Discussão e votação das moções que sugerem a manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal junto ao Poder Executivo do Distrito Federal, solicitando a imediata exoneração do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Francisco Cavalcante Neves Neto, dos senhores deputados João de Deus, Marco Lima e Maria José Maninha. Moção do deputado Xavier, reivindica 2 viaturas à Companhia de Polícia Militar Independente de Samambaia. E as moções número 828, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, de 1995. Salienta-se que a moção número 842 de 95, que reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal, que através do IDR seja agilizada o concurso de delegado de Polícia Civil e a imediata posse dos candidatos aprovados, são de autoria do deputado Edmar Pirineus e Renato Rainha. Em discussão, com a palavra o deputado Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, ocupo essa tribuna para discutir especialmente a moção 842, que reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal que, através do IDR, seja agilizado o concurso de delegado da Polícia Civil e a imediata posse dos candidatos aprovados. É bom relembrar aqui
que a Polícia Civil do Distrito Federal está com efetivo defasado há 20 anos. Desde 1975, que nós não temos aumento no efetivo da Polícia Civil do Distrito Federal. Em todas as categorias, especialmente também, hoje em análise, a categoria profissional de delegados de polícia. Quem chegou em Brasília em 75 e está nessa cidade até hoje, viu o quanto ela cresceu e sabe o quanto o aparelho de segurança pública está defasado. Só para se ter uma ideia, quanto a situação está perigosa para a nossa população, que a grande maioria das delegacias de polícia não possuem hoje um delegado de polícia 24 horas, um delegado de polícia de plantão. E o delegado de polícia é, sem dúvida nenhuma, o responsável maior pela legalidade no tocante à matéria criminal da área a qual ele exerce o seu poder de polícia, exerce a direção das funções de polícia judiciária. E quem sofre com essa defasagem é a população. Foi feito um concurso de delegados, um concurso no nível elevadíssimo, no mesmo nível das demais carreiras jurídicas, magistratura, promotores, procuradores de Estado. Passaram os melhores, a nata, a elite dos profissionais da área jurídica, estão na academia fazendo um curso de elevadíssimo nível, e o que a gente está notando por parte do IDR e da Secretaria de Administração? Que não há vontade política de agilizar a nomeação desses candidatos. Esse concurso acaba esse ano, está acabando o curso de formação, e estão querendo nomear os delegados somente o ano que vem. Somente o ano que vem, com dotação orçamentária, nobre presidente, prevista para esse ano, e a dotação orçamentária da União. O GDF não vai gastar um tostão dos seus cofres, para poder nomear esses delegados. E Vossa Excelência pediu para alguém responder, eu espero que Vossa Excelência me responda, presidente, informando que vão ser nomeados imediatamente esses delegados, porque aí sim, Vossa Excelência vai prestar um grande serviço à comunidade de Brasília, levando mais segurança para a nossa população. Tempo encerrado. Eu estou concluindo, senhor presidente. Vossa Excelência fez uma indagação, mesmo fora do microfone, e em respeito a Vossa Excelência, eu quis responder a indagação. Por isso, não concluí o meu pronunciamento. Então, eu solicito aos nobres pares aqui que, por favor, votem na moção 842, e mais do que votar na moção 842, os deputados governistas nos ajudem a fazer com que o governador se sensibilize, determine a Secretaria de Administração e o IDR a máxima agilização para que a gente tenha a nomeação dos delegados tão logo seja encerrado o curso de formação profissional. Muito obrigado. Em discussão. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, em especial, eu gostaria de discutir a moção 841, que solicita ao Poder Executivo a continuidade do projeto Novos Talentos da Orquestra Sinfônica do Teatro Cláudio Santoro. Não vou me delongar, senhor presidente, mas esse projeto Novos Talentos tem a capacidade de interação e integração social de crianças e jovens. Muitas dessas crianças são crianças propensas à marginalidade, que encontram na música uma ocupação e desenvolvem a sua capacidade de entendimento. Esse projeto, idealizado pelo professor João Carlos Surandinsky, está sendo interrompido. Por esse motivo, e pelo motivo de termos recebido em nosso gabinete pais de crianças, pedindo a continuidade desse projeto, eu encaminhei essa moção, que quero contar com o apoio dos senhores deputados e do governo do Distrito Federal para dar continuidade a esse programa que, de certo modo, tem um grande alcance social. Muito obrigado. Em discussão. Não havendo mais quem queira, com a palavra o deputado Miqueias Paz.
A palavra, deputado Edmar Pirineus. O governador já disse que vai contratar, rapaz. Não, mas então veja bem. Mas nem acabaram o curso, como é que vai nomear? Não, você está por fora. A Secretaria de Administração e IDR marcaram a nomeação dele só para 20 de janeiro. Senhor presidente, caros colegas, a imprensa, senhores presentes aqui à Casa do Povo, nós, cada dia que passa, temos a convicção que realmente a Casa do Povo tem representado com dignidade a população de Brasília. Com esse momento das moções aqui em discussão, nós destacamos a moção que nós, junto com o deputado Renato Rainha, aprovamos para dar à população de Brasília a tranquilidade que tanto precisa para a sua segurança. Falar em segurança no Distrito Federal, com um quadro defasado, com a situação de trabalho das delegacias, das cidades regionais, do plano piloto, com a condição de trabalho imprópria para uma atividade decente, do nível da Polícia Civil de Brasília, nós teríamos que pedir ao senhor governador, e principalmente à bancada da situação, que interfira junto ao governador para que seja convocado imediatamente os concursados que desde 1994 fizeram o concurso e vem concluindo nesse mês que estamos concluindo. É necessário que então se abra mais o concurso para que 200 delegados de polícia venha englobar o trabalho na delegacia para que a população tenha a tranquilidade que precisa. Mas temos aqui outras moções, como a do deputado Xavier, que pede segurança para Samambaia. Tem a outra moção que nós apresentamos aqui, que pedimos que o governo federal coloque no Lago Veredinha, onde houve um acidente e 2 pessoas com morte, para que a agonização do Corpo Bombeiro dê tranquilidade para o povo de Brasilândia. Esse é o momento de tranquilidade, esse é o papel dessa casa que nós temos certeza, vem desempenhando com a tranquilidade, com a transparência, de impor ao seu governador, de pedir ao seu governador que faça todo o seu papel de executivo e que dê a tranquilidade que nós precisamos e que nós, como parlamentar, estamos reivindicando através dessa moção. Era isso, senhor presidente, que eu tinha que colocar. Com a palavra, o deputado Manuel Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, na realidade não poderia deixar de comparecer à tribuna. Primeiro, para louvar a iniciativa dos parlamentares que propuseram várias moções de interesse da população. E aqui eu vejo uma moção que trata do abono ao servidor da Nova Cap, da autoria do deputado Renato Rainha. Moções também do deputado Xavier, importante para o Paranoá. E aí, moção do Filipelli. Na realidade, são propostas que merecem o nosso acatamento. Mas eu queria chamar a atenção, senhor presidente, para as moções. O governo Cristóvão chegou num momento total de depreciação da sua moral como governador, que votar a moção aqui contra ou a favor a ele não altera mais nada. Porque a cara dele está lavada, ensaboada. E eu dizia há pouco instante que Cristóvão está igual àquela verdurazinha que se usa em feijão verde, o quiabo. Está deslizando. E consegue enganar muita gente ainda. E eu quero me reportar, quando eu pedi o destaque, a moção que trata da proposta de exoneração do comandante da PM, olha, não tem nada contra nem a favor, seu comandante. Agora, é preciso que o governo mostre a sua face, mas bem lavada e ensaboada, não essa que ele está aí, como o chamado quiabo, mentindo. Chega para João de Deus e chega para o Marco Lima e diz, não, olha, os comandantes traíram a minha confiança, porque entraram com ação na justiça para anular o meu ato de anistia. Olha, isso é uma mentira vergonhosa. Realmente, o governador desavergonhado, porque ele não tem coragem, é frouxo, é incompetente, não tem conseguido dominar os seus assessores. A fraqueza de um governo se conhece, meus companheiros.
quando a gente assiste os seus subordinados atropelá-lo. E ele está sendo atropelado